Mais uma oportunidade que Deus nos deu para lutar, para recomeçar, para clamar. Mas eu preciso te perguntar algo. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio? Você ora, espera, chora, mas parece que o socorro não chega. Será que Ele te esqueceu? Será que o céu está mesmo ouvindo o seu clamor? Hoje você vai descobrir o que o Salmo 34 revela para aqueles que estão cansados de esperar. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Se você está vivendo angústias, perseguições, portas fechadas, prepare-se. Deus vai te mostrar que o silêncio dele não é abandono, é preparação. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Hoje pode ser o começo do seu livramento. Se você permanecer comigo até o fim, eu vou te conduzir por uma oração poderosa que já transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Hoje você vai aprender a enxergar Deus mesmo quando tudo parece perdido. Vamos orar juntos. Senhor, neste novo amanhecer, abre os olhos espirituais de quem ouve esta mensagem. Fala ao coração cansado. Cura a alma ferida. Revela-te no meio da angústia. Que teu Espírito conduza cada palavra. Em nome de Jesus. Amém. A dor silenciosa, quando tudo desaba e o socorro não vem. Você já sentiu como se o céu estivesse fechado, como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias, como se Deus estivesse em silêncio? Eu também. Não era só tristeza, era um abismo, um vazio gelado que parecia me engolir um pouco mais a cada amanhecer. A conta bancária no vermelho, o telefone mudo, as portas, uma por uma, fechadas na minha cara. E o pior de tudo, aquele peso no peito, aquela pergunta que me assombrava nas madrugadas. Será que Deus ainda me ouve? As pessoas olhavam para mim, algumas até tentavam animar. Vai passar, tenha fé. Mas como ter fé quando o coração está desfeito em 1000 pedaços? Como acreditar quando o silêncio de Deus parece ser a única resposta? O Salmo 34 parecia tão distante de mim. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Mas onde estava essa resposta? No fundo, eu já não pedia mais milagres. Eu só queria sentir que Deus ainda estava ali, que Ele não havia desistido de mim. Numa noite, sozinho, sentado no chão do meu quarto com a luz apagada, minhas forças acabaram. E eu disse o que talvez você já tenha dito em silêncio. Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor me levanta, ou me leva. Foi um grito de alma, um clamor desesperado. Como Jó, eu já não tinha argumentos, só dor. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. E naquela escuridão, senti algo que não sei explicar. Não foi uma visão, nem uma voz audível. Foi um sussurro na alma, um calor leve, como se braços invisíveis me envolvessem. Eu me lembrei de uma antiga oração de proteção. Senhor, sê para mim uma torre forte, um refúgio seguro. Guarda minha casa, minha família e meu coração. Que o inimigo não tenha poder sobre nós e que tua luz brilhe na escuridão. Ali, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi o fim da luta, foi o começo da esperança, porque o verdadeiro milagre, meu irmão, minha irmã, nem sempre é Deus mudar a nossa situação. É Deus nos sustentar dentro dela. Como disse o pastor A.W. Tozer, é duvidoso que Deus possa abençoar grandemente a alguém antes de feri-lo profundamente. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, talvez Ele esteja apenas te carregando no colo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Feche os olhos agora. Ore comigo. Senhor, eu não entendo teus caminhos, mas eu me rendo à tua vontade. Segura minha mão, cura minhas feridas, protege minha casa, dá-me paz no meio da tormenta, em nome de Jesus. Amém. O clamor no meio da noite.
Senhor, eu não aguento mais. Depois daquela noite, algo começou a acontecer dentro de mim, mas, confesso, não foi o que eu esperava. Eu achava que após aquela oração os problemas sumiriam, que o socorro viria rápido, como uma luz do céu. Mas na manhã seguinte, o mundo estava do mesmo jeito. As dívidas continuavam, a solidão pesava, a angústia me acompanhava como uma sombra, e eu comecei a me perguntar: será que o meu clamor foi em vão? Quantas vezes você já orou e pareceu que o céu não se abriu? Quantas lágrimas você já derramou no travesseiro, pedindo uma resposta que não veio? Eu sei, eu estive lá. Mas foi nesse silêncio, nesse lugar onde a alma sangra, que eu descobri o verdadeiro clamor. Não aquele que fazemos com palavras bonitas, mas o clamor que nasce do desespero. A oração crua, a oração rasgada, a oração de quem já não tem forças nem para fingir que está bem. Como diz o Salmo 34:17, os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Eu não entendia como Deus poderia ouvir um coração tão fraco como o meu. Mas naquela madrugada seguinte, algo diferente aconteceu. Acordei de um pesadelo, com o peito apertado, ofegante. Era como se o próprio medo estivesse sentado ao lado da minha cama, me observando. O inimigo queria me fazer acreditar que eu estava sozinho, abandonado, esquecido. Foi aí que eu gritei, não com palavras, mas com a alma: Jesus, tem misericórdia de mim. E naquele instante algo mudou. O medo não desapareceu, mas perdeu o controle sobre mim. Senti como se o próprio Deus estivesse no quarto, lutando por mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Lembrei-me então de uma antiga oração de batalha. Em nome de Jesus Cristo eu declaro: nenhum espírito de medo, angústia ou desesperança tem autoridade sobre minha vida. Que o sangue do Cordeiro cubra a minha casa, a minha mente e o meu coração. Eu sou teu, Senhor, e em ti eu me refugio. Naquela noite, eu não recebi a solução, mas recebi algo maior: a presença, o consolo inexplicável, a certeza de que mesmo na guerra eu não estava lutando sozinho. Como disse Charles Spurgeon, Deus está tão perto em nossos suspiros quanto em nossos cânticos de vitória. Se você está vivendo o seu próprio vale hoje, se o medo tem sussurrado ao seu ouvido que é o fim, escute esta verdade: Deus já ouviu o seu clamor. Ele está mais perto do que você imagina. Ore comigo agora. Senhor, tu conheces o peso que eu carrego. Tu vês o que ninguém mais vê. Hoje eu clamo a ti com tudo o que sou. Me sustenta, me envolve com teu espírito. Renova minhas forças. Que o medo bata em retirada. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus. Amém. A resposta inesperada, quando o improvável acontece. Os dias seguintes foram um teste à minha fé. Ainda havia lágrimas, ainda havia incertezas, mas algo dentro de mim havia mudado. Não era mais o desespero cego de antes, era uma confiança estranha, como uma luz fraca no fim de um túnel escuro. Mas eu confesso, eu não esperava o que estava por vir. Foi numa manhã comum. Eu estava sentado na mesa da cozinha, tomando um café frio, revisando mentalmente tudo o que eu havia perdido. E então, o telefone tocou. Por um instante, hesitei. Deve ser mais uma cobrança, pensei. Mas ao atender, ouvi uma voz diferente. Era aquela porta. A porta que eu já havia considerado fechada para sempre. Uma oportunidade de trabalho, vinda de onde eu menos esperava. Uma chance de recomeçar. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Naquele instante, as palavras do Salmo 34 ecoaram forte dentro de mim. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4.
Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi a mão de Deus agindo no improvável. E naquele momento eu entendi algo que nunca mais esqueci. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. Ele estava cuidando de tudo. Mesmo quando eu achava que ele estava em silêncio. Como dizia São João da Cruz, em meio à noite escura da alma, a luz de Deus trabalha em silêncio. Talvez você esteja agora na sua noite escura. Talvez esteja esperando a ligação que parece não vir, a resposta que tarda, o socorro que não chega. Mas escute com atenção. Deus não se esqueceu de você. Ele está orquestrando detalhes que seus olhos ainda não podem ver. O impossível está sendo preparado em silêncio. Como está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Hoje eu oro para que o Deus dos improváveis visite a sua casa. Que o mesmo Deus que me sustentou também estenda a mão sobre sua vida agora. Ore comigo. Senhor, Tu és o Deus que abre portas onde não existem. Tu fazes caminho no deserto e rios em terras secas. Eu coloco minha confiança em Ti. Surpreende-me com Teu favor. Age onde eu não consigo agir. Que Tua vontade se cumpra na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus. Amém. O inimigo ainda tentou. O teste final da fé. Eu achava que o pior já havia passado. Aquela ligação inesperada parecia o recomeço. Mas o inimigo não se dá por vencido tão fácil. Poucos dias depois, surgiram novos problemas. Aquela oportunidade de trabalho começou a enfrentar obstáculos inesperados, papéis que não saíam. Pessoas que antes diziam sim, agora recuavam. E as dúvidas, como serpentes, começaram a sussurrar de novo. Está vendo? Não era Deus, foi apenas coincidência. E mais uma vez, o medo tentou tomar conta do meu coração. Comecei a pensar, será que eu me enganei? Será que tudo vai desmoronar de novo? É nessas horas que a verdadeira fé é testada. Foi então que Deus me levou ao Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Perceba, ele não prometeu ausência de aflições, ele prometeu livramento. O diabo não luta contra quem já está perdido. Ele luta contra quem tem promessa. Se você está sendo atacado, é porque há algo grande reservado para a sua vida. O inimigo tenta atrasar, confundir, abalar, mas ele não pode impedir o que Deus determinou. Como disse o pastor David Wilkerson, quando Deus permite um teste, é porque Ele confia que você será aprovado. Então eu mudei minha oração. Eu não pedi mais para Deus tirar o problema. Eu pedi força para atravessar o vale. Senhor, não me deixe cair nas armadilhas do inimigo. Fortalece a minha fé. Guarda minha mente dos ataques de dúvida e medo. Que Tua verdade seja meu escudo. Foi nesse momento que eu compreendi algo poderoso. A verdadeira vitória não é a ausência de guerra. A verdadeira vitória é permanecer de pé no meio dela. Como está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E enquanto eu permanecia de pé, ainda em meio à batalha, Deus continuava trabalhando nos bastidores. As portas que pareciam fechadas começaram a se abrir. Os papéis foram liberados. As pessoas certas surgiram. O que parecia atrasado chegou no tempo perfeito. Hoje eu sei, o teste não foi para me destruir, foi para me preparar. E eu quero orar por você que talvez esteja agora enfrentando o seu próprio teste final. Senhor, fortalece teus filhos nesta batalha. Dá-lhes ousadia para resistir aos ataques. Guarda suas mentes e seus corações. Repreende toda a obra do inimigo, todo espírito de confusão, de atraso, de medo. Que teu anjo de guerra acampe ao redor da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus. Amém. A paz que excede o entendimento,
o novo começo com Deus depois de tantas lutas, depois de noites insones, orações em lágrimas, dúvidas sufocantes. A calmaria chegou, mas não da forma como eu imaginei. Eu esperava uma vida perfeita, sem problemas, sem lágrimas, mas o que Deus me deu foi algo infinitamente maior, a sua paz. Como disse o apóstolo Paulo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Hoje eu entendo. Deus não me ensinou a viver sem guerras. Ele me ensinou a confiar nele em meio às batalhas. Ele foi meu sustento, meu socorro, minha rocha. Como declara o Salmo 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele se refugia. E olhando para trás, percebo que cada lágrima teve um propósito. Cada porta fechada me protegeu de armadilhas que eu não via. Cada atraso foi preparação. Cada silêncio foi Deus trabalhando em meu caráter. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Talvez agora você esteja no início dessa jornada. Talvez esteja no meio da guerra, ou talvez, como eu, você já comece a enxergar o novo nascer. Em qualquer fase que você esteja, Deus está aí com você. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu te agradeço pelas portas que o Senhor abriu e pelas que o Senhor fechou, pelo que me deste e pelo que me ensinaste a esperar. Eu te louvo pela paz que invadiu o meu coração. Mesmo quando o mundo ao meu redor gritava o contrário, eu consagro minha vida, minha família, meus sonhos e meus passos a Ti. Guarda a minha casa sob Teu sangue, cura as feridas que ainda restam e guia-me sempre pelo Teu caminho de vida, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus, e compartilhe essa oração com alguém que precisa de esperança hoje. Agora, respire um pouco, feche os olhos e sinta tudo o que você enfrentou, todas as lágrimas, as lutas, os medos. Deus viu cada detalhe. Nenhuma oração foi ignorada, nenhuma lágrima foi desperdiçada. Talvez você ainda carregue dores antigas, talvez existam feridas que ninguém conhece. Mas o Espírito Santo conhece cada canto do seu coração. Hoje, Ele te trouxe até aqui, não por acaso, mas porque Ele quer que você saiba. O silêncio de Deus nunca foi abandono, foi cuidado. Talvez seja a hora de você se render de verdade, deixar de lutar com as próprias forças e simplesmente dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. A Bíblia nos garante: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Hoje é um convite. Não importa o quão longe você tenha ido, há sempre um caminho de volta. Ore comigo, de coração aberto. Senhor, eu reconheço minha fraqueza, meu medo, meu pecado, minhas limitações. Eu não quero andar mais pelos meus próprios caminhos. Me acolhe em Teus braços de amor. Me dá um novo coração. Que o Teu Espírito Santo inunde minha vida com arrependimento, cura e paz. Eu Te entrego meu futuro, minha casa e meus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Você já viveu algo assim em sua caminhada com Deus? Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Se inscreva, mas só se você estiver pronto para transformar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. Se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Muito obrigado por orar comigo. Amém. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.